A minha primeira pergunta, que é o principal mote da nossa conversa de hoje, que é sobre o PED, eu vou ler um trecho, uma passagem do seu livro. O PED, processo de eleição direta, não só democratizou a disputa, como também deu voz ao filiado sem tendência. A verdade nua e crua residia no seguinte: as tendências se opunham e se opõem à eleição direta, porque perderam o poder de restringir o PT a um partido exclusivo de militantes, congelando e ossificando a vida partidária. Era a concepção sempre presente de partido de vanguarda. A minha pergunta é a seguinte: você mantém essa afirmação e você acha que teve alguma mudança desde a realização do primeiro PED lá em 1999, ou primeira votação para o PED em 99? Só se agravou. O PT, na verdade, ele é contraditório como tudo. O PT, 35% dos petistas, 35% das brasileiras e brasileiros tem alguma simpatia pelo PT, né? Na verdade, 15% tem pelo PT e 15% por partidos que não seja o PT de esquerda também. São duas pesquisas diferentes, né? E o PT foi o partido mais votado para a Câmara até a eleição passada. Chegamos a eleger 92 deputados em 2002, né? E é um acontecimento histórico, é um fenômeno político mundial, porque a nossa classe trabalhadora ela é muito jovem, ela tem 120 anos, ela nasceu em 17, né? Da imigração e das mudanças que estavam acontecendo no mundo, como sempre, né? E no Brasil, com a infraestrutura que os ingleses estabeleceram no país, as ferrovias, o telégrafo, os portos, os bancos, a urbanização das cidades, para extrair daqui as matérias-primas e ocupar nosso mercado com produtos manufaturados. Só que a Primeira Guerra Mundial permitiu o início de industrialização que já vinha acontecendo por causa da migração. Vamos lembrar que a greve de 17, os jornais eram em catalão, galego, calabrês, genovês, não eram em português. Ela nunca pôde ter um partido que a representasse, porque o Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 25 de março de 22, foi reprimido a vida toda, clandestino a vida toda, e sofreu a derrota da insurreição de 35 e o estigma, né, do anticomunismo. E mesmo na redemocratização, o governo do Dutra foi um governo muito anticomunista, caçaram os mandatos, o registro do mandato dos parlamentares do PCB, e foi um governo antissindical, antioperário. E nós tivemos 21 anos de ditadura militar. Surgiram outros partidos, o PTB foi um partido da classe trabalhadora, nacionalista, democrático, desenvolvimentista, uma aliança de classe, mas foi, certo? Uma coisa importante, a classe trabalhadora votou nele, tanto votou nele que às vésperas do golpe militar, o PTB já era um dos maiores partidos da Câmara, se não me engano, tinha elegido 160, 150 deputados em 62. É uma das razões do golpe, inclusive. O PTB tendia a ser um partido majoritário. E a classe trabalhadora votou na frente MDB a partir de 74, que ganhou a eleição sem essa expectativa. Foi um protesto espontâneo, também pela ação do MDB, evidentemente, das suas lideranças, principalmente as que surgiram depois das autênticas, e votou nele até 89. Em 89 começou a votar no PT. Nós ganhamos 5 eleições presidenciais. É um fato histórico. E ela se constituiu o seu partido, abraçou o PT como seu partido, grande parte dela, porque a classe trabalhadora, uma parte dela já foi demarista, já foi malufista, já votou no Collor, né? Votou no Bolsonaro, votou na Fernanda Henrique Cardoso, porque ela também vai se formando conforme a disputa política e cultural, as condições concretas, tudo isso. Portanto, o PT é um patrimônio fantástico, mas, ao mesmo tempo, apesar de ter 1 milhão e meio de militantes, o PT foi ficando um partido de parlamentares, de uma certa burocracia e das tendências. E as tendências foram minguando, deixando de produzir política, foram caindo de capacidade de produção de política, tudo. Lógico que nós temos que levar em consideração que nós fomos reprimidos de 13 a 19, literalmente reprimidos, porque não podíamos sair às ruas com o nosso símbolo. Então, imagina a repressão. E mal pudemos fazer campanha em 16 e 20, né? Em 18,
nós fizemos uma campanha com o presidente Lula preso e com a nossa ex-presidente afastada por um golpe parlamentar jurídico. Então, não foi... É algo muito grave tudo que aconteceu. Então, o PT mostra a sua resistência, a sua base social eleitoral, num mundo em transformação, no Brasil em transformação, mas mostra. Mas continua valendo. Considero um erro gravíssimo. Não vou criticar porque não teve PED em 17, porque as condições eram diversas. Agora, prorrogar os mandatos em 23, não fazer nem Congresso e não PED, eu acho que nós estamos pagando por isso hoje. Então, eu considero que sim, que o PED é um avanço comparado com os encontros. Qual é a crítica aos PEDs? Das deformações que existem no sistema, né, de convocação, de votação, de uso de poder econômico, de transporte, de filiações em massa, mas pode existir no encontro, pode existir no PED. Não é por causa do PED que existe isso. No encontro também pode existir. Então, nós temos que combatê-los, combater isso, mas não acabar com o PED. Então, apesar que é legítimo aqueles que consideram que não deve ter PED, eu continuo muito defensor do PED, eleição direta do PT, que vai ter agora, e também que o PT precisa colocar aqui, ó, seus filiados. Eu votei na OAB de São Paulo aqui, e acompanhei também a eleição na OAB no Rio, perdão, em Brasília, que eu sou advogado no Rio e sou advogado aqui. Perdão, em Brasília e em São Paulo. A eleição aqui, centenas de milhares votaram, advogados, e foi disputadíssima do ponto de vista político. Várias chapas com linhas políticas diferentes, com orientações com relação ao papel da OAB, com relação às suas funções, com relação aos problemas do país, o papel do Supremo, os problemas, foi golpe ou não foi golpe, do julgamento. Foi um debate político intenso. Porque, lógico que o debate presencial, a presença nossa nos territórios, a presença nossa nos diretórios, nos núcleos do PT, nos setoriais do PT, tudo isso é muito importante, né? E eu digo isso porque eu não pude, de 2013 a 2021, eu não pude militar, por causa que eu passei preso, fui preso 4 vezes, passei quase 1 ano de tornozeleira sem poder sair de Brasília do meu apartamento, e fiquei 40 meses no regime fechado, entendeu? E 4 meses e meio no regime semiaberto. Então, eu não pude participar da vida do PT, mas eu sempre fui um dirigente, um militante muito presente no PT, na base do PT, nas lutas, tudo. Então, eu sou totalmente favorável ao PED e continuo com o mesmo diagnóstico. O PT precisa, primeiro, se digitalizar. Veja bem, o ICL não existia 4 anos atrás, nem o Metrópolis, que hoje está se transformando no 2º site do Brasil, passando o G1, certo? E nós, com fundo partidário, com fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral deixa um patrimônio, né? O que você fizer no fundo eleitoral é um patrimônio que fica. Nós não construímos uma rede à altura da disputa que a direita faz conosco nas redes. Erro nosso, todos nós, não estou... Porque agora está de costume que você não pode criticar a direção, entendeu? Que você não pode se opor ao núcleo dirigente. Eu não sei de onde que inventaram isso do PT, entendeu? Parece que é coisa pessoal, parece que é um ataque, parece que você está... uma coisa meio... Parece... Nem Grêmio Estudantil tem isso, entendeu? É uma coisa inacreditável. Então, eu estou dizendo isso, já põe a minha responsabilidade nisso também, para não pensar que eu estou querendo já criticar essa ou aquela tendência, essa ou aquela direção. Assim esse que é o papel da Focus, né, ministra? A Focus está aqui com esse propósito de fazer essa comunicação. Acabou de entrar na sala o nosso coordenador editorial, Guto Alves. Eu acho que o Alberto quer fazer uma pergunta. Certo, Alberto? Obrigado. Eu queria entrar mais no... Eu entendi bem a sua fala inicial, concordo em grande parte do que você falou. Também sou membro dessa direção aí, né? Então, eu sou membro do Diretório Nacional e faço crítica. Entendeu? Não é... Eu acho que, às vezes, alguns companheiros não interpretam bem, mas isso é parte do jogo político. Eu queria fazer uma pergunta mais conceitual. Olha só, você falou, não, o PT
foi criado, tem 45 anos. A gênese da criação do PT é diferente da gênese da criação dos partidos comunistas. Você, inclusive, conhece bem isso. Você começou a sua militância política ainda quando muito jovem no PCB, né? Você passou por ali e depois conviveu com muita gente de vários segmentos de esquerda, participou também. Mas veja bem, o PT, por ser um partido de massas, nunca se propôs a ser um partido de quadro, apesar de, na sua fase inicial, que você também participou, você é fundador do partido, ele tinha uma lógica, na minha concepção e na concepção de muitos, uma lógica muito exclusivista, como se o PT fosse a pureza da política. Mas, ao mesmo tempo, dizia-se, quer dizer, tinha como profissão de fé constituir-se enquanto um partido popular, vinculado às classes trabalhadoras e principalmente à classe operária. Esse ajornamento que o PT teve que fazer sobre a sua direção quanto presidente, ainda antes do PED, esse ajornamento que permitiu com que a gente conquistasse postos de poder político. Prefeituras importantes, como a Prefeitura de São Paulo, em 88, com a Erundina, e outras vitórias, e depois a vitória do Lula em 2002. Você não acha que, ao fazer essa opção, a gente também traz para dentro da estrutura partidária os vícios, não só da política brasileira, mas da vida popular brasileira? Essa coisa que Sérgio Buarque dizia, que Darcy dizia e outros. Veja bem, vamos lembrar que no começo do PT, porque eu fiz parte dessa disputa, desse debate, nós começamos a discutir se o PT devia ou não ser legalizado. Viu? Teve uma disputa, muitos consideravam que não. Segundo, se o PT devia ou não participar de eleição. Porque vamos lembrar que vem para o PT o movimento sindical autêntico nascente, que era a força da classe trabalhadora dentro do PT, junto com as comunidades de base eclesiais e os trabalhos de bairro, que cresceram na década de 70, né? Como as greves foram na década de 70, é uma nova força político-social-cultural que surge, né? Uma nova classe trabalhadora, inclusive da indústria pesada, né? Não só da indústria de bens duráveis ou da indústria leve, certo? Mas também da indústria pesada, né? E foi discutido, inclusive, se devia ter programa de governo ou não. Eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos num dos plenarinhos da Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir programa de governo, que havia uma oposição radical a isso. Queriam aquela plataforma da fundação do PT, o manifesto, a plataforma antiditadura. Por quê? Porque aqueles partidos que estavam dentro do PT se consideravam a vanguarda da classe trabalhadora marxista-leninista, os partidos marxistas, vanguarda. E vamos lembrar que nós vivemos meses discutindo a greve geral de Rubo General ou a Assembleia Nacional Constituinte, que era muito uma tradição também dos grupos políticos anteriores ao PT. E o que levou o PT para frente foi: eu quero votar para presidente, que era muito da conjuntura e da situação histórica que o Brasil vivia naquele momento. Então o PT já nasce, certo? Como um partido diferenciado, até porque é uma classe trabalhadora que não viveu a experiência da outra classe trabalhadora internacional, entendeu? E a geração que está com 40 anos no PT, 50 anos, ela, inclusive, não tem como referência a Revolução Russa de 17, o marxismo, a luta do povo vietnamita contra a agressão americana, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a Revolução Cubana, o maio de 68. Ela tem referência ao Lula, o lulismo e o petismo. Eu dou exemplo disso, eu tenho em casa um exemplo, que é o Zeca Dirceu, certo? Ele foi formado no PT, ele foi formado no lulismo, no petismo atual, né? Ele não foi formado no marxismo, né? Porque nós tivemos o privilégio de ter uma formação, pode-se falar o que quiser do Partido Comunista Brasileiro, e nós mesmos fomos críticos e saímos do Partido Comunista por causa da avaliação do golpe de 64 e por causa da estratégia para enfrentar a ditadura. Erramos também, mas saímos por isso, né? Portanto, eu tive uma formação política muito sólida, uma formação cultural muito sólida. Veja bem, é cinema, é teatro, é literatura, né?
É o meio social que você deu. Eu tive um privilégio dessas que é inexplicável, porque é onde eu nasci, né? E a família que eu nasci, né? Que são dois privilégios que você não escolhe, né? Porque a minha cidade tinha um colégio de padres franceses com padres de 6, 7 nacionalidades gratuito, de 3 anos, entendeu? Que é né? E meus pais, meu pai e minha mãe, apesar de só terem o curso primário, tinha biblioteca em casa e eu fui educado no Tesouro da Juventude, que é um livro positivista, né? Nascido da Revolução Francesa e positivista. Fui educado nele, aprendi quase a ler nele, entendeu? Ainda com PH ainda, né? Inclusive o prefácio, eu achava que era do Oliveira Lima e o Aldo Rebelo, que é um precioso defensor da língua pátria, né? Da última flor do laço, inculta e bela. Ele me dizia que não, que era o Clóvis Bevilacqua. Então, o PT, certo? Ele diferencia muito. Lógico, quando nós optamos pela estratégia do 5º e do 7º encontro do PT, né? Que o poder não se toma, mas se constrói, certo? E quando nós fazemos o primeiro congresso do PT, que quase que o PT faz um revisionismo que levou os partidos europeus à tragédia, mas a correlação de força interna entre a esquerda do PT entre as diferentes correntes do PT, certo? Mais ou menos a esquerda acabou dando um equilíbrio necessário ao PT, que não renuncia ao socialismo, mas sim à ditadura do proletariado, para fazer uma síntese, né? Uma caricatura, certo? O PT abraça uma estratégia eleitoral e traz, sim, todos os vícios e todos os problemas que estão presentes hoje no PT. Não vamos esconder o sol com a peneira, né? Nós temos problemas sérios, né? Muita profissionalização nas campanhas, o peso das emendas no PT é grande também, certo? Não é só nos outros partidos. Né? Nós passamos a ter mandatos, né, que, por um lado, é importante, porque tem experiência, tem liderança, tem legitimidade, mas são mandatos de 6, 7, 8, 10 mandatos, né? Então, todos... pela repressão contra nós e também por assumirmos o governo, porque nós vamos lembrar que nós somos das classes trabalhadoras, ou no mínimo das classes médias baixas e de uma pequena burguesia, né? Nós não somos um partido das elites. E pela primeira vez, trabalhadoras e trabalhadoras, certo? Ou filhos da classe médias baixa, passaram a ser vereadores, deputados, secretários de municípios, prefeitos, secretários de Estado, governadores, governadoras, prefeitas, até presidente da República. Então, nós formamos uma enorme geração de gestores, administradores, de líderes políticos, de parlamentares, né? E de ativistas. Né? E fomos privilegiando mais o institucional, porque lembra que o PT eram 3 pés. Eu mesmo fui deputado aqui em São Paulo. Eu construía o PT, participava das lutas e era deputado estadual. Eu fiz o PT. Eu não, né? Nós fizemos, que era um grupo de lideranças e de militantes e de dirigentes. Mas a minha responsabilidade era a região de Marília, que é a Paulista, chamada Alta Paulista, Ribeirão Preto, Osasco, Guarulhos e Diadema. E eu fui eleito deputado estadual por isso. Não era só por causa de 68, do movimento estudantil, né? Por causa da memória, que também foi importante para mim. Tanto é que eu lancei minha campanha em cima de um caminhão, uma carroceria, na Maria Antônia. Mas foi esse trabalho e essa militância que me elegeu deputado. E no PT começa a criar já o hábito. Eu tive tantos votos. Você não. Não é você que teve. O PT e a militância te deram. Como eu tive a maior votação do PT de São Paulo, depois do nosso Luiz Inácio Lula, eu tive 500, não sei quantos mil votos em 2002. Mas foi a militância do PT que me deu. Foi o PT que me deu. Né? Ministro. Então, nós temos sim, arrastamos conosco um excessivo peso ao institucional e ao governo. Agora, também tem que dar um desconto, porque vamos lembrar que o mensalão tira o núcleo do governo do PT no partido, José Genuíno, Silvio Pereira e Delúbio Soares, tira o núcleo do PT na Câmara, João Paulo Cunha, Paulo Rocha e professor Luizinho, e tira o núcleo do PT no governo. Eu, o Chiquem, o Palocci,
depois o Gilberto vai acuado, entendeu? Veja bem, não é pouca coisa que aconteceu. O Márcio Tomás Bastos sai do governo, é um arraso que aconteceu. E entre o Mensalão e a Lava Jato, dezenas de gestores, formuladores, quadros estratégicos de governo, de partido, de parlamento do PT foram afastados. Fora os que, infelizmente, já nos deixaram. Para citar dois nomes, Marco Aurélio Garcia e Luiz Guxiquem. A experiência, o acúmulo que eles tinham. Eu, por exemplo, grande parte da minha formação política, eu devo muito ao Rui Falcão, que vocês sabem é meu amigo há 60 anos, e ao Marco Aurélio Garcia, porque eu era muito jovem quando eu saí do Brasil, em 1969, trocado pelo embaixador americano. E depois eu vivi na clandestinidade. Eu fiz treinamento militar em Cuba, voltei para lutar aqui entre 71 e 72, fui para Cuba de novo, voltei em 74 e vivi em Cruzeiro do Oeste, de 74 a 79. Quando eu voltei em 79, esses quadros foram muito importantes para mim, porque as pessoas, às vezes, se supervalorizam, certo? Não se dão conta que elas são produto de uma experiência histórica, política, né? Experiência e da convivência também. Conviver com Lula é um privilégio, né? Porque você aprende muito, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão. Então, eu considero que sim. Por exemplo, os territórios. Nós perdemos o pé nos territórios por causa da repressão à Igreja do Povo, da Teologia de Libertação, a Assembleia que João Paulo II fez, né? Por causa das mudanças políticas e culturais e no mundo do trabalho, né? Automação, por causa das derrotas, porque nós sofremos derrotas pesadas. Golpe da Dilma, reforma trabalhista, previdenciária, sindical, precarização, e a revolução tecnológica, e o mundo religioso, do fundamento religioso. E também por erros nossos. Tanto é que agora nós vemos vereadores e vereadoras novas muito bem plantados, né, nos territórios, não só nas suas lutas, né, que pode ser LGBT, gay, diferentes lutas que podem aparecer. Pode ser das mulheres, pode ser da igualdade racial, pode ser estudantil, mas estão enraizados. Então é possível, sim, nós devemos voltar a isso. Mas eu ainda considero que a principal batalha que nós temos que travar, certo, é a batalha agora da reconstrução do PT. Inclusive, a nossa presidenta Gleice começou a falar sobre isso. Depois, a palavra surgiu. Mas nós temos que reconstruir o PT, se nós queremos, porque começa a se falar quem vai suceder o Lula. Quem vai suceder o Lula é o partido, é o PT. Lógico que nós temos lideranças importantes que podem nunca... Outro Lula daqui a 50, 100 anos, nós sabemos disso, mas... Então, isso é importante também agora, ter o foco nosso como prioritário na reconstrução do partido. Você queria... Deixa eu só... Desculpa, gente, mas assim, essa pergunta que eu queria fazer, como a gente está falando do PED, e assim, no seu livro você deixa muito salientada a importância dos militantes e dos filiados e filiadas do PT, mas que recentemente andam um pouco desanimados, desmotivados. Você está usando a camisa do Corinthians, né? Essa camiseta do Corinthians aí, por exemplo, que é uma grande fonte de energia, de inspiração, de motivação, enfim. A gente fica sempre muito animado quando envolve o Corinthians, né? Mas parece que a tropa petista não está com essa energia toda. E daí também vem junto aquela crítica de idade, né, e de, enfim, etarismo, etc. Você acabou de falar da geração com 50 anos. O que é que a gente precisa? Como que a gente pode estimular os petistas a votarem, a ocupar as ruas? E você acha que o PED pode funcionar como um estímulo nesse momento? Bem, se o PED tivesse digitalizado, ele seria um instrumento fantástico. Porque nós temos que colocar 2 milhões de filiados do PT no celular. É uma coisa básica, né? Ou 3 milhões. Né? E nós temos que fazer funcionar as instâncias de novo. As instâncias têm que funcionar, têm que interagir. Eu vou dar 2 exemplos extremos. Certo? O nosso presidente Lula não se reuniu com a nossa bancada federal. Fez aquele encontro, jantar, certo?
se toma decisões no partido sem consultar os diretórios regionais, sem consultar os presidentes dos diretórios de capital, sem ouvir as bancadas estaduais. Não há uma... As instâncias pararam de funcionar. Parte por causa da repressão, parte por causa dos problemas que nós enfrentamos, porque também nós ficamos correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Primeiro o golpe da Dilma, depois a prisão do Lula, depois tem que eleger o Lula, entendeu? Tem que formar o governo. É um partido de resistência, né, Zé? É um período de resistência. Por isso que a gente sempre destaca a figura da presidente Gleice, né, como quase que a nossa heroína nesses anos, porque ela presidiu o PT nos piores momentos do PT, entendeu? Então tem que também... Você tem que se preservar os quadros do partido, você não pode fazer uma crítica destrutiva, nem à direção, nem aos quadros do partido. Mas é uma realidade que as instâncias não funcionaram. Segundo, nós vivemos um momento muito complexo de governo, que é muito difícil para a militância administrar. Por isso que tem que falar para a militância com franqueza, como eu falei, que a base do governo era uma base de direita, porque senão a militância não vai entender, entendeu o que está acontecendo. E tem que falar para ela das limitações que tem o nosso governo. E tem que ter mais discussão, mais transparente sobre as decisões do governo. E não, elas não aconteceram. Porque uma coisa é você tomar uma decisão e descer todo o partido discutindo, explicando e ouvindo, inclusive, a oposição às críticas que tem. Como o próprio arcabouço fiscal, para dar um exemplo, e tem muitas outras medidas, entendeu? E também, por causa das dificuldades que nós enfrentamos, porque há uma certa desesperança, né? Mas ela não tem base real, porque nós vencemos a eleição de 22, nós derrotamos o bolsonarismo, pelo menos eleitoralmente, porque ele podia ter sido presidente, nós sabemos qual seria o nosso destino se ele tivesse ganho a eleição do PT, porque quase que caça o nosso registro antes. É uma vitória extraordinária. Certo? É verdade que a democracia brasileira tem problemas gravíssimos, não é o caso aqui da gente entrar em detalhes. E está havendo uma disfuncionalidade no papel do Supremo, no papel... Aliás, o João Paulo Cunha tem falado sobre isso com maestria, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, certo? Nós garantimos... Vou falar que eu acabei de escrever um artigo sobre isso, tudo que o governo Lula fez até agora. E há uma realidade, a correlação de força, né, é desfavorável a nós, porque a direita vem 16, 18, 20, 22, acumulando força e nós estávamos sendo reprimidos. E ela consolidou uma maioria na Câmara e no Senado sem o bolsonarismo, sem nós. Ela tem maioria quase constitucional sem o bolsonarismo, sem nós. Quer dizer, ela tem quase 54 senadores e quase 308 deputados. É só ela cooptar uma parte do bolsonarismo, ela faz. Então é uma situação... E no mundo que nós estamos vivendo, e com os problemas que o Brasil enfrenta. Mas assim mesmo, os avanços do governo em 2 anos e meio são extraordinários, dentro dessa perspectiva. Agora, se você não discute, não debate isso com a militância, ela fica meio vendida, como se diz, né? Como a palavra do mercado, é melhor falar perdida em vez de vendida. Entendeu? Puxando aí por Zé, peraí. Aproveitando só, desculpa, Guto, aproveitando só o que você está com a camisa do Corinthians e a nossa companheira Fernanda lembrou, veja bem, nós conversamos semana passada com o João Pedro Stedley. Aí o João Pedro, eu falando política, eu brinquei com ele e falei, pô, João Pedro, você está muito crítico. Aí ele falou assim, olha, o nosso comportamento é igual o comportamento da Gaviões da Fiel. Quando o time está jogando bem, a gente aplaude e canta. Quando o time está jogando mal, a gente critica e até vaia, mas nunca abandonamos o time. Nós somos desse time. Você acha que o comportamento é esse mesmo? Esse, não. Eu acho que a crítica... O Lula, aliás, falou um dia, não sei se foi o Rui Falcão ou o Walter que usaram agora num debate, que não queria puxar saco, você lembra, né? Falou em público, né? Acho que era uma reunião nossa, né? Acho que era uma reunião do PT. Eu gravei aquilo. Lógico que nós temos, eu também escrevo muitas vezes, nós temos o direito de criticar, devemos debater, entendeu? Agora, devemos escolher sempre o momento, né? E o modo e o método certo, porque nós sabemos como é que são nossos adversários, né? Nós sabemos qual é a realidade do Brasil.
Que o governo comete erros, comete. Que o nosso presidente comete erros, comete. E nós temos o direito de criticar. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu defendi o arcabouço fiscal porque virou política oficial do governo e precisava 10, 15 votos para aprovar uma série de medidas. Aí começa a criar dentro do partido uma tendência a transformar a oposição ao arcabouço como o elemento principal. Eu falei, bem, então o Lula tira o Haddad, faz déficit público e segura depois as consequências, entendeu? Porque nós vimos consequência com a história do Pix, entendeu? Quer dizer, nós sabemos o poder que tem o mercado financeiro, a maioria de direita e de extrema-direita na Câmara e no Senado, e a opinião pública mesmo, porque nem sempre... E as pautas que a opinião pública nos apoia, elas estão aí para nós, certo? E nós temos que buscar essa embocadura, tanto com relação aos ricos, aliás, o Lula levantou a bola para nós, já que estamos falando de futebol, 2 vezes. Luta contra os juros e depois luta os ricos no orçamento e os trabalhadores e trabalhadoras, certo? No orçamento e os ricos no imposto de renda. Entendeu? Ele levantou isso aí. Nós fizemos uma campanha nacional, criamos um movimento? Não. Então, também, aí nós falamos, nós é que temos que mobilizar, não é o Lula. É verdade, que eu já falei várias vezes, que o Bolsonaro tinha o cercadinho, as motocicletas, as lives, e ele marcava a atividade 30 dias antes, mobilizava e ia. Coisa que nós não estamos fazendo, nosso presidente. Essa é uma realidade. Isso é uma crítica. Agora mesmo, vamos fazer dia 10 de julho, mas dia 9 de julho é feriado em São Paulo. Agora que eu lembrei. Vamos fazer dia 10 de julho uma manifestação na Paulista? Vamos, mas é para levar 30, 40 mil pessoas, como o São Bernardo fez no 1º de maio. Porque o Bolsonaro teve uma derrota ontem, um fracasso ontem, grande, com muitas consequências. Se é verdade que a derrota nossa na Câmara por aquela votação é um sinal, é um símbolo do momento, tudo mais grave, porque isso é uma questão que estava escrito nas estrelas, vamos dizer assim, que ia acontecer uma hora, né? Mas a caso do Bolsonaro é gravíssimo. Então, eu acredito que o João Pedro está certo. E eles têm sido francos e sinceros com o presidente quando se reúnem com o presidente, né? E tem um problema grave nessa área, viu? Porque o Brasil tem 4 milhões de pequenas propriedades agrícolas. Isso é um patrimônio. É um patrimônio. Eu sei porque eu vivi isso, porque eu vivi no Paraná 7 anos e conheço o sul do Brasil desde a década de 75. Eu sei o peso que tem a agricultura familiar, inclusive a integrada. Então, nós temos a agricultura integrada, temos a agricultura dos assentamentos e temos a agricultura que é a agricultura, né, familiar, né, com extensão rural, com tecnologia. E temos 2 milhões que não tem extensão, às vezes tem dívida, não tem crédito, não tem tecnologia. E nós pegamos, foi desmontado de 16 a 18. Nós não falamos isso para o país. E nós não conseguimos reorganizar de 23 para cá, porque hoje, se você olhar o orçamento do INCRA, da CONAB e do MDA, que precisava ser reorganizado, que estava destruído, você percebe que não vai dar certo. Então, nós temos um problema. A agricultura familiar, além de criar milhões de empregos, ela pode alimentar o país. Nós não temos estoque reguladores, não tem mais política nacional agrícola, a política de compras foi estabelecida. Agora, a sociedade sabe disso, então há um problema de comunicação, certo? Mas que é produto também de uma realidade, que nós não conseguimos dar ao MDA 5, 7 vezes o orçamento que ele tem para fazer política. Que nós estamos vivendo um momento que os ministérios estão parando. Vocês viram que os aviões estão parando. Agora me falaram, a senadora Cátia Abreu, hoje está sem mandato, ela me ligou e me falando de várias questões, muito preocupada com o momento político que nós estamos vivendo, o que fazer, tudo, se vai ao Supremo ou não, se isso é um sinal de rompimento já e de 26, ou é mais a questão das emendas parlamentares, dos inquéritos da Polícia Federal, do não pagamento das emendas, o que era, ela me falou. Está uma situação no governo muito difícil. A Embrapa, se você for na Embrapa, você chora. Então, são dificuldades que nós estamos enfrentando por causa do problema fiscal, que é real o problema fiscal, mas não é porque nós gastamos demais, não. Ele é real pelas questões que nós sabemos, pelos juros altos, pela dívida pública, porque o Brasil é o único país que está pagando 10% de juro real na dívida pública e se colocando títulos no mercado, né,
por 20%, né? NPC mais 15%. Quer dizer, está todo mundo alavancado. Se descer para 9% a Selic, quebra. Eles estão comprometidos a pagar 20% para quem aplica em renda fixa ou variável. Então, é uma coisa, no mundo de hoje, é uma coisa simplesmente estarrecedora. Zé, falando da militância, você disse que a gente vive um momento hoje muito complexo para o governo e para o partido, enfim. Eu concordo que é complexo em diversos sentidos. E quando a gente coloca que a comunicação tem um papel muito importante, talvez crucial, de tentar resolver, porque é como a gente se comunica com a base, como a gente explica, eu vejo, por exemplo, o seu empenho nas últimas entrevistas, nas últimas semanas, tentando explicar com até muita paciência para os jornalistas como funciona a base de coalizão, como é uma base de centro-direita, como que o PT tem que se... explicando, às vezes, até para petistas como está sendo este governo petista, né? Mas é um desafio até para a comunicação, você há de concordar, explicar esse imbróglio todo que está acontecendo, tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que desenvolver uma estratégia de defesa do governo, ao mesmo tempo de disseminar os feitos do governo, porque somos atacados o tempo todo, e conseguir explicar derrotas, né? Que às vezes tudo é transmitido como derrota do governo, como quando também é derrota do povo, né? E hoje, agora, a gente tem essa manifestação, esse ato marcado aí para o dia 10. Eu gostaria de te ouvir sobre este ato, se você vê nele e se essa insurgência das pessoas finalmente, vamos dizer, acordando, porque provocadas também, para acuar o Congresso, para dizer ao Congresso, não é isso que queremos, é uma chance que a gente tem de conseguir se conectar e, a partir daí, seguir num caminho, porque está difícil. Às vezes eu penso que só com aquele alerta de defesa civil para a gente conseguir comunicar com a nossa base. A gente tem que botar um alerta para os militantes. Isso aí precisa... Tem também o plebiscito popular, né? Também é um movimento que a gente está atuando fortemente. Bom lembrar. Não entendi, desculpe, Fernanda. O plebiscito, a campanha do plebiscito. Sim, o plebiscito. Eu participei, inclusive, do ato de lançamento lá no Largo São Francisco. E desde o começo tenho conversado muito com o pessoal, com o Igor, com o pessoal, com as coordenações. Quando estava começando a planejar, e apoiei muito e estimulei muito que se lançasse essa questão tanto do 6x1 como da reforma do imposto de renda progressivo e mesmo da sem anistia, que eu acho que são 3 palavras de ordem hoje muito importantes. Veja bem, tudo na política você tem que combinar com os russos, já que ontem eu assisti o Flamengo e o Bayern de Munique, temos que tem que combinar com os russos, lembrando o nosso eterno Garrincha, entendeu? Gênio do futebol gênio da raça, a lei do futebol, certo? Temos que combinar com os russos. Precisa ter unidade entre nós, governo e partido nisso, movimento sindical, movimento popular, MST, e os partidos, principalmente o PSOL, nós, porque o PDT e PSB, na verdade, a maioria do PDT votou, né, para derrubar o imposto de operações financeiras. O PSB foi mais dividido, né? E a rede e o PV, aliás, o PV está com o PCdoB conosco numa federação, com esses partidos. E se é para fazer, nós temos que fazer para levar 30, 40 mil pessoas. E pensar bem no tom, outra coisa. Nós não podemos fazer ato que falam 15, 20 pessoas, por exemplo. Isso não existe, gente. Isso não existe mais. Nós precisamos ter um pouco mais de disciplina, de organização e de poder de comunicação. Aí o Lula vai falar, já falaram outros 30 pessoas, entendeu? Ou nós temos... Eu fui em atos já. O Boulos mesmo fez um ato de pré-lançamento da candidatura dele, que foi muito bem feito. No meio, né? Uma tábua no meio, o pessoal em volta, pessoas falando, representando diferentes setores da sociedade, falando 2, 3 minutos. Até demorou muito. Quando ele falou, estava meio esvaziado já. Mas a segunda vez, não a primeira. Eu fui num ato em Teresina, que era um lugar lotado de 10, 15 mil jovens, entendeu? 4 falas de 3, 4 minutos. E mais digital, mais imagem, mais mensagem, entendeu? Simbólica, de imagem.
porque essa é a realidade do mundo de hoje. Então, nós também temos que... O importante são as falas, o importante é o núcleo da mensagem que nós queremos passar. Entendeu? Segundo, precisa tomar decisão. Qual é a decisão do nosso presidente e do governo? Porque tem que ficar claro. Nós vamos ao Supremo, ou é o PSOL que vai ao Supremo? Nós vamos mobilizar a nossa agenda ou para atacar o Congresso? Porque se nós vamos atacar o Congresso, nós estamos precificando, como diz agora no linguagem de mercado, nós estamos precificando, antecipando, nós estamos comprando no futuro já. Né? Então, daqui começou a campanha eleitoral. Eles estão dizendo que não é isso. Que o problema são as emendas, os inquéritos da Polícia Federal, o Supremo, certo? A relação com o governo. O problema não é a agenda de privatização da Petrobras, dos bancos públicos, desvinculação do salário mínimo da aposentadoria, tirar os pisos. Né? Não é essa agenda. Porque a agenda eles discutem, nem é a reforma administrativa contra a estabilidade. Certo? Eu tenho perguntado, o que vocês estão querendo? Vocês querem que nós assumamos a agenda de vocês? Não vai acontecer isso. Então, vocês ganham em 26. Ou vocês querem negociar. O problema das emendas é que está ficando evidente que as emendas têm um desvio de função, não só que invade o campo do executivo, mas de prioridade, de eficiência, e também tem problemas de desvio de recurso grave, entendeu? Então, está começando... Né? E os inquéritos policiais começam, os deputados ou deputadas começam a responder por isso, né? No inquérito policial, e o Supremo começa a querer que se cumpra a Constituição. Aí tem um choque. Então, nós temos... Isso aí é um campo minado. Nós temos que ter aí uma operação antibomba antes de começar. Eu, perguntado, evidentemente, é totalmente inconstitucional, porque ou muda a lei que criou o Imposto de Operação Financeira e diz que para aumentar a alíquota é o Congresso, ou como está na lei é o Executivo. Então, eles não podem fazer isso. Não é veto. Veto eles podem derrubar e nós temos que... Temos que nos administrar. Temos que ver como solucionar quando você derruba um veto. Veto é o direito do Congresso. Como declarar inconstitucional. Por isso que não sei se foi o Ciro Nogueira que falou, o governo que vá para o Supremo para ver as consequências. Não, nós temos que ir ao Supremo ser de direito, entendeu? Nós não podemos, porque amanhã impõe o semipresidencialismo. Mas aí a gente tem que ir ao Supremo e o povo, nossa militância, já tem que estar munida de como defender isso. Então, eu vejo assim, é uma decisão que cabe, lógico. Aí tem peso a nossa presidenta, que agora está licenciada, está na SRI, certo? Os líderes da Câmara e do Senado, do PT e do governo, o Zé Guimarães, Jacques Wagner, o Rogério Carvalho e o Lidberg, né? E o núcleo do governo, e o nosso presidente. Qual o caminho que nós vamos seguir? Eu acho que estão conversando sobre isso nesse momento. Eu dei minha opinião, até conversei com o Edinho agora há pouco sobre isso. Entendeu? Nós temos que... se é para fazer o 10 de julho, é para fazer, vou repetir, é para fazer como foi feito em São Bernardo. O sindicato tomou uma decisão que não podia acontecer de novo, que tinha acontecido um pouco no Pacaembu, que eu fui, e um pouco no 1º de maio, que eu não pude ir por já razões de aconselhamento médico, que eu tinha passado por um problema de saúde, eles não permitiram que eu fosse naquele 1º de maio, que foi um fracasso total. A minha filha, certo, que conhece, que é corintiana, e conhece aquilo na palma da mão, falou, pai, não tem pé nem cabeça fazer um 1º de maio lá no estádio do Corinthians, pai, na área lá. Não tem, tá errado. O que eles estão pensando que aquilo é um negócio, entendeu? Então, quando nós podíamos fazer num ginásio para 5.000 pessoas, porque também tudo é imagem, é simbolismo. Então, muito é imagem, e é o discurso. Certo? Então, nós temos... Mas além da mobilização social, que eu acho que você está coberto de razão, a gente, por exemplo, ontem, a extrema-direita levou para... Tinha lá, se eu não me engano, 8 governadores, tinha prefeitos, inclusive a máquina da prefeitura da capital de São Paulo, o governo do estado, cargos comissionados,
e assessores parlamentares, vários deputados e senadores, e eles colocaram, segundo eu vi agora no Metrópolis e no Folha, 13 mil pessoas. Quer dizer, botaram... 12 mil, Alberto. 12, 13. Mas veja 13 bem... é nosso número, põe 12. Foi 13, não foi de 12. Mas veja bem, prova também que, na verdade, a pauta que eles estão defendendo não está tendo mais... não está conseguindo mais penetrar na mente, nos corações daquela turma da extrema-direita. Agora, veja bem, eu acho que nessa questão do IOF, por exemplo, que você está coberto de razão, ela é absolutamente inconstitucional, tem uma disputa que a gente tem que fazer também, Zé, no meio jurídico e no meio da intelectualidade, que é o seguinte, eu vejo vários advogados tributaristas e parlamentares da direita dizendo o seguinte: o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, quando, na verdade, todos nós sabemos, se ele, mesmo sendo regulatório ou não, quando ele envolve recurso, ele passa a ser arrecadatório, né? Então, não há contradição. É um imposto, como é que se fala? Quem arbitra o seu valor é o governo federal. O Bolsonaro tinha arbitrado em 6,5 lá atrás, Guedes, né? Caiu bastante no nosso governo, e os advogados tributaristas, em defesa do dito mercado, fica aí dizendo que o governo está extrapolando o seu escopo. É uma mentira. Então, eu acho que, além da mobilização social, botar gente na rua, nós também temos que fazer a mobilização virtual. E nas entrevistas que as pessoas derem, você quando escreve e outros, dizer o seguinte: pô, não, isso aí... Porque isso cria um sentimento na classe média, principalmente a classe média que viaja, contra o governo, quando, na verdade, o governo está corretíssimo. Está entendendo? Eu acredito, inclusive, que o Haddad tem sido muito didático nesse sentido. O Haddad, nas últimas entrevistas, ele tem sido quase professoral, certo? Ele tem explicado em detalhes o caráter desse imposto, porque, na verdade, os bancos já pagam, as fintechs é que não pagam. Eu vou dar 2 dados. Uma fintech, a maior fintech, tem um custo de 5 bilhões. Um banco desses grandes tem de 50 bilhões. Só para ter uma ideia. É uma coisa, uma revolução. O imposto de operações financeiras é o pretexto. O problema é taxar o governo como gastador e fazer as reformas que não são da nossa agenda, da nossa natureza, que é cortar pelos programas sociais. Independente do problema do ritmo do crescimento dos programas, a verdade, nua e crua, é que se o Brasil não crescer, não há solução para o problema da dívida pública. Se não reduzir o juro, não há, porque 2/3 dessa dívida são juros. São juros. Nós nem gastamos e nem investimos isso. A dívida pública brasileira não cresce por causa do déficit público, até porque o governo do Lula e da Dilma, 80% foram superávit. E a dívida pública era muito pequena. O problema são os juros. Nenhum país, se os Estados Unidos pagar 5% de juro real, metade que nós pagamos na dívida pública, ele quebra. Uma das razões porque começou a política de reduzir a inflação e de enfrentar o déficit público americano, que é quase 7%, fora o déficit comercial e o déficit na balança comercial dos Estados Unidos, que é o déficit público, a dívida pública custa $1 trilhão já nos Estados Unidos. Ela já é 120% do PIB. A italiana é quase 150%, mas eles não pagam juros. A dívida pública alemã pagava menos 25%, menos 0,25% de juro ao ano. Eu sei de empresários brasileiros que compraram fábricas inteiras na Alemanha, que o financiamento era isso, menos 0,25%, a garantia era a própria fábrica, e a carência era até a fábrica começar a funcionar. Lógico que você compra. O problema do Brasil é a concentração de renda, a estrutura tributária e o juro alto. E o poder que o capital financeiro adquiriu, que expropria a renda de todos os setores. A renda nacional expropriada não é só do salário, não. Porque o trabalhador hoje, além dele pagar mais imposto que 1% da população, os 10%, porque se nós olhar quem aplica dinheiro no Brasil, está 17,5 milhões de pessoas. Sendo que 1 milhão deve ter 70% das aplicações, e os outros 16 milhões têm 30%. Né? Então, é um problema grave. Esse é o problema do Brasil.
E essa questão toda em torno do imposto de operação financeira é que eles querem nos obrigar a desvincular o salário mínimo, a tirar os pisos, a privatizar a Previdência, porque agora hoje a manchete da Folha de São Paulo, tanto a questão do CNPJ como a questão do Simples, tudo, é evidente se você projetar, é como se o Brasil não crescesse. Porque essa coisa que o Brasil não cresce é uma coisa, é só ir em qualquer cidade e pensar como é que ela era 10, 20, 30 anos atrás, você vê como é que o Brasil mudou nesses 30 anos. 25 anos desse século. Então, o Brasil mudou radicalmente, qualquer cidade. Inclusive, as periferias das grandes cidades não tem. Esses dias eu vi um filme sobre a Rocinha, num filme desses Bandida, Cidade de Deus, desse, que a Globo faz, né? Um desses filmes, e parece branco e preto como é que era a vida daquele personagem que era um dos traficantes, um dos chefes de PCCs da vida, de Comando Vermelho da vida. É estarrecedor o que era a Rocinha naquela época, entendeu? Se você vê a Rocinha hoje, é uma cidade. É um bairro de uma cidade, entendeu? Lógico, com todos os problemas que tem, lógico que tudo precisa melhorar muito, entendeu? Mas não tem comparação o Brasil de hoje, o Brasil de 30 anos atrás. Essa coisa do PIB, às vezes, é muito ilusório, o que não quer dizer que o Brasil precisava crescer 2, 3 vezes mais e tem condições de crescer. Mas o problema é político. O problema não é falta de programa, o problema é técnico, não, o problema é político. Se a elite brasileira, primeiro, quer pensar o Brasil, no mundo que está hoje, ou se o Brasil vai ser um país que vai produzir energia, alimentos e matérias-primas, né? Agora as matérias-primas raras, críticas, né? Certo? Com indústria, lógico, com tecnologia, porque hoje tudo tem indústria e tecnologia, mas não vai ser um país independente, soberano, do ponto de vista tecnológico e financeiro. Eu tenho repetido isso a exaustão, porque soberania energética e de alimentos nós temos. Tem pobreza e desigualdade por causa da desigualdade, não é? Tem fome por causa da desigualdade, não é porque não tem alimento. Então, nós temos que fazer esse debate, porque não dá para aceitar a tese que o governo tem que cortar sem reduzir a renúncia fiscal e sem fazer um imposto de renda progressivo de lucros de dividendo, que foi um erro. Eu acho que nós devíamos ter ido desde o começo de 24 já na reforma do imposto de renda, depois do IVA, e na reforma de lucros de dividendo. Porque esse imposto de operação financeira é muito complexo para as pessoas entenderem, entendeu? Agora, você vê, 70% dos brasileiros querem taxar os ricos, querem mudar o imposto de renda. 70%. Não tem. E 80% dos brasileiros, na pesquisa da Datafolha, na pesquisa da Candor, dizem que o principal problema do Brasil, a principal prioridade dos governos, desigualdade social. Então, nós temos... Essa é a nossa bandeira. Essa do imposto de renda, essa do outra coisa, 6 por 1. A juventude... Hoje falta mão de obra nos supermercados. E falta, eu estou lendo aquilo, está faltando padeiro, está faltando açougueiro, empacotador, caixa, tudo, ninguém quer. Fui ver. Sabe qual é o salário? R$ 1.800. Para trabalhar 6 por 1, 8 horas, 6 dias por semana. Ganhar R$ 1.800. Lógico, tem vale refeição, vale transporte, fundo de garantia, 13º, férias, é verdade, previdência, tudo isso. Mas previdência o trabalhador paga. Né? Vamos lembrar disso. Bem, sabe por quê? Por causa do salário. Eu falei isso para vários empresários já. Da mesma maneira que está faltando mão de obra em vários setores. 1.400.000 na indústria, eu acho que mais de dobro no serviço no comércio. E o mesmo que a gente esteja num momento de crescimento de carteiras assinadas, né? Nossa, crescimento de carteiras assinadas, de transferência de formal para o formal e da Bolsa Família para o mercado de trabalho, que está acontecendo já isso também. Super positivo, E o governo tem que estimular isso com a educação técnica, que nós estamos atrasados com a educação técnico-profissional. Nós estamos atrasados por série de elementos, porque o Temer e o Bolsonaro inventaram, né? Desmontar o ensino, fazer a escola sem partido na prática, no ensino médio. E nós pegamos já para reorganizar isso, entendeu? Porque nós temos experiência do Senai, que forma 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos experiência da Paula Souza em São Paulo, que eles estão desmontando, que tem 52 ETECs que formam, tem 200, 300 mil alunos. Entendeu?
Porque hoje, a imensa maioria da juventude, o que a mãe de família hoje quer na pesquisa? Meu filho na escola o dia todo, meu filho com profissão quando sai do ensino médio. Isso tem que ser o que o governo está tentando fazer com a educação integral, com o pé de meia, com mudança do ensino técnico. Que é um dos grandes problemas que o país tem. Eu tenho convivido muito com essa juventude por causa da minha família, com os motoboys, tudo isso, entendeu? É outro mundo, viu? É outra linguagem. Eles têm um código deles, entendeu? Agora, eles vão lutar. Essa história que os motoboys iam viver nessa exploração, nesse regime de trabalhar 8, 12 horas e não ia acontecer nada. Aqui em São Paulo já pararam, já se organizaram, já tem... Isso é história que não tem luta, que as pessoas aceitam exploração, dominação. Isso é uma conversa da direita. Essa história que o povo brasileiro é conservador, entendeu? Se fosse conservador, nós não tínhamos ganho 5 eleições. Entendeu? Outra coisa é que a direita e o conservadorismo hoje tem a metade do país e nós temos outra metade. Eles estão consolidados, nós não temos, não estamos, nós temos que nos consolidar nos próximos anos. Esse é o desafio. Zé, tem uma última pergunta para deixar a militância feliz, para você responder rápido, que já estouramos demais o tempo. O Guto tem uma pergunta para te fazer. Bom, Zé, a gente queria saber, depois desse tempo todo que você teve os direitos políticos impedidos, esteve neste ano lá pela primeira vez no Congresso, depois de 19 anos, né, afastado. A gente quer saber, falando em eleições, se no ano que vem a gente conta com você nos nossos quadros das trincheiras como candidato. A minha tendência é ser candidato. Eu acho que depende do PT de São Paulo, depende de conversar. O nosso presidente pessoalmente já me falou que ele considerava que eu devia, por justiça, né, para virar essa página, ser candidato e procurar me eleger e voltar para a Câmara, e também porque eu acho que eu posso contribuir na Câmara com o Brasil, com o nosso governo, que nós vamos eleger o nosso presidente, e com o PT, né? Primeiro com o Brasil. Acho que eu posso contribuir, entendeu? Dar minha contribuição pela experiência que eu tenho, pelos anos vividos e pelo tudo que eu aprendi, inclusive no PT, esses anos na vida, entendeu? Quero dar uma contribuição, mas eu vou resolver definitivamente no final do ano. Eu tenho uma oposição muito grande das minhas filhas, não do Zé, cara. O Zé quer que eu seja, mas as minhas filhas, que não são poucas, são muitas, elas estão muito contra. A minha filha mais jovem, a Maria Antônia, é muito contra, muito radicalmente contra. Mas acho que posso ajudar o PT de São Paulo e contribuir para o debate político nacional, porque, evidentemente, eu tenho um papel no debate político nacional. Acho que posso ajudar. Então, na verdade, já está mais ou menos começando, né, a organizar, porque eu vou lançar eu vou lançar o segundo, já está pronto, eu estou acabando de revisar, dar a última revisada no meu segundo volume de memórias, que vai de 2006 até 2014. Eu vou lançar... Eu ia falar isso, se alguém não leu, está vendo esse vídeo, leia, porque esse livro aqui é muito bom, maravilhoso. Depois eu vou escrever, depois da eleição de 26, eu não só vou entrar com a revisão criminal no Supremo sobre a ação penal 470, porque a OEA já aceitou, não decidiu ainda o mérito, mas já aceitou meu pedido que eu tinha direito ao juízo natural, porque esse é eu citei vários fatos lá no Estúdio 1, que foi esse processo chamado mensalão, né? Eu vou pedir a revisão e vou escrever depois Eu e a Lava Jato, que eu vou escrever em 27. Eu vou escrever um livro chamado Eu e a Lava Jato para mostrar o que foram as 3 prisões que a Lava Jato... O Supremo me soltava e me prendia. Eles arrumavam um processo, o Supremo me prendia e soltava. 3 vezes que eles me prenderam e me fizeram praticamente ficar preso de 2015 a 2019, né? Para o bem e o mal, né? Porque também soube aproveitar os anos de prisão, né? Como o nosso presidente soube também. Entendeu? Continuamos lutando, ficamos de cabeça erguida e vencemos, né? Nós temos que lembrar sempre que nós somos vencedores, porque quando a nossa militância fica um pouco desanimada, sempre tem que lembrar o que é o Brasil, o tamanho do Brasil, os problemas do Brasil, de onde nós viemos em tão pouco tempo, né? 45 anos é um tempo muito curto, né? E o mundo está mudando agora de uma rapidez extraordinária, né? O que nós conquistamos no país, ainda que nós agora não podemos olhar o passado, nós temos que olhar o futuro. Muito obrigado. Valeu, Zé. Bom dia para nós. Valeu, obrigada. Boa sorte.